O que é isso? De onde veio? O que significa? Os espanhóis, quando chegaram ao Novo Mundo, sentiram uma estranheza diante de uma nova civilização. Um misto de atração e repúdio. É o mesmo que às vezes sentimos diante da arte de rua. E agora nós vamos sair por aí perguntando às pessoas que fazem o que é isso, o que significa. No princípio era o verbo, pelo menos em nossa busca para entender a arte de rua. As frases de gentileza, o profeta das ruas do Rio, são explícitas. Gentileza gera gentileza e o carnaval, com tantas mulheres nuas, é coisa do diabo. Mas hoje o verbo é mais complexo, pois surge num outro alfabeto. O alfabeto inventado pela artista carioca Joana César, que criou especialmente esse alfabeto para mandar as suas mensagens, até hoje decifradas apenas por um matemático. Minha primeira ligação com a arte foi através da palavra. Então, um interesse muito grande por literatura e pela escrita. E eu imaginava que eu fosse seguir, de repente, uma carreira literária. Eu tinha, assim, essa fantasia de que eu poderia escrever e poderia mostrar isso, mas ao mesmo tempo morria de medo de mostrar o que eu fazia. E isso era uma constante no começo da minha juventude, de produzir e destruir, produzir e cobrir textos, escultura, pintura. Eu sempre dava um jeito de esconder aquilo e era dramático, porque a minha vida não avançava. As meninas da minha turma, elas começaram com essa ideia de mandar bilhetinho umas para as outras, bilhetinhos codificados e em substituição. Então a letra A era substituída por um coração, a letra B por um quadrado. E era sempre a imagem daquilo era boba. E aí eu comecei a desenvolver um código onde eu pudesse ter o meu diário. Eu gostava muito de escrever meus pensamentos, meus sonhos, as minhas paixões. Então eu tinha esse diário e esse código serviria para que ninguém nunca pudesse ler. É colocar um texto diretamente em contato com um universo enorme de pessoas e ao mesmo tempo impossibilitar essas pessoas de entrarem dentro desse texto ou desse universo. Então era uma forma de eu poder tocar sem correr o risco de ser invadida. E você perguntou se tinha em mim uma expectativa de ser lida. Acho que sim, porque em um dos textos que eu escrevi na rua, eu escrevi uma mensagem para um possível desvendador. E dizia isso, dizia: olha, você que chegou até aqui, que agora consegue percorrer essas linhas e tudo faz um sentido maior para você, que bom. E essa pessoa, ela chegou, né? E chegou até essa mensagem e foi para ela, enfim. Eu ainda não sabia que essa pessoa chegaria ou que existiria, mas que é o Paulo, que leu. O interessante é que você acreditou uma mensagem mais virtual, né? Foi uma chave. Quando eu percebi, num determinado momento da minha vida, que eu podia usar essa minha dificuldade, que era a minha dificuldade de mostrar, como energia para desenvolver um trabalho e não como uma coisa que me prejudicaria, porque sempre foi assim um ponto negativo. Caramba, eu faço tantas coisas, mas não saio daqui, não mostro para ninguém. E eu inverti num determinado momento, eu passei a usar toda essa minha dificuldade como força para o trabalho acontecer. E aí passei a investir nisso, coloquei toda a minha energia em cobrir de novo o que eu quero mostrar. Esta frase foi escrita num muro do Rio por um jovem que gostava do seriado japonês National Kid, e foi uma das mais discutidas e repetidas. Ninguém exatamente sabia o que era, mas essa fórmula às vezes atrai, como o lema escrito no estandarte da famosa Banda de Ipanema, Iolesman Crispeles. Bom, a história do Silacanto começou em 77, no Colégio Rio de Janeiro, lá em Ipanema. A frase eu peguei do seriado National Kid, um seriado japonês que repetia
até a exaustão aqui quando eu era garoto, e marcou aquele momento da onda entrando e o Dr. Sanada falava assim, Selacanto provoca maremoto. Aí resolvi escrever isso com giz dentro de uma sala do colégio. Escrevi uma vez, gostei várias vezes, enchi a sala de Selacanto provoca maremoto, escrito com giz. Depois bolei uma moldurinha que tinha uma seta para baixo com uma gota. Aí passei a escrever com isso, escrevi essa frase em tapume, usando giz, depois com pincel atômico, até que comprei o primeiro Color Jet, que era um spray de tinta. E aí comecei a espalhar esse negócio, peguei os amigos que gostavam, tinha uma forma gráfica, um grafismo especial para botar aquilo, e dava trabalho, porque era uma frase com 3 palavras, sujeito predicado, tinha moldura, tinha a gota, então dava trabalho, precisava de olheiro para ficar de olho no que estava acontecendo, e virou uma febre. Acabou que eu consegui alguns colaboradores, fizeram em Washington, no metrô de Paris, e mandavam para mim a foto, então foi sensação. Eu era reconhecido na rua, mas não era figura pública ainda. Até que meu pai trabalhava no JB na época, até hoje a gente lembra disso de vez em quando, e ele sugeriu, meu filho, olha, estão querendo fazer uma entrevista com você, sugiro que você se mostre a público, mostrar que você é um garoto de família, que você estuda, não é nenhum vagabundo. Eu topei. E aí saiu na primeira página do então Caderno B, em julho de 78, se não me engano, reportagem, eu tinha cabelo pra caramba, e fiquei na minha cama, entrevistaram lá, foi até a Joelle que fez a reportagem. E o resto é história, estou falando sobre Selacanto até hoje, com 53 anos. E esse Selacanto que provocava o maremoto, para mim é a coisa que melhor expressa toda a perplexidade da sociedade brasileira quando ela estava passando da ditadura braba do Médici para a distensão do Geisel, até chegar à abertura do Figueiredo e até esse arremedo de democracia Sarney que nós estamos vendo aí agora. Naquela época a frase ela diferenciava do que era o resto. O resto das pichações do Rio de Janeiro, que aliás hoje acho que emporcalham a cidade horrivelmente, naquela época as pichações eram marcações, eram como se fossem logotipos, que não tinham significado. Alguém botava nome, mas uma frase que dizia alguma coisa faz outra coisa, ou Selacanto provoca maremoto, como tinha a lua vai cair, ou Perdigoto salva Selacanto, quer dizer, eram frases curtinhas, e que naquele tempo de final de ditadura ficava esse mistério. O que será que significa? Será que é um teaser de uma campanha publicitária? Que, aliás, depois a B. Moreira usou a frase Selacanto provoca maremoto como campanha. E teve risca de giz também, era um jeans da Inega, se não me engano, que também usou a marca. Me disseram na época, você podia ter ganho dinheiro com isso, nunca ganhei nada. Mas o clima de mistério que existia naquela época, e também as ideias que pintavam relacionadas à frase, alguns atribuíam que era ponto de encontro de traficante, ou era uma frase conspiratória, ou comunista, ou subversiva. Isso aumentava o mistério na época. E era uma coisa muito de zona sul, eu ficava por aqui mesmo, de bicicleta ou de carro, meu carro velho que eu tinha. Então criava marcou um tempo, marcou um lugar, e tinha essa coisa do mistério. O que será isso? O que será isso? Nunca ficaram sabendo. Depois que a matéria saiu, que ficaram os pessoal que lembrava do National Kid, isso era aquele peixe do National Kid, aquele monstro tosco que abria a boca, entrava um barco. A explicação é só essa. Além do verbo, as formas e as cores sempre me atraíram. Na Rua Augusta, por exemplo, uma espécie de museu a céu aberto. Este estacionamento abriu suas paredes para uma experiência desse tipo na Avenida Ipiranga. É parte do movimento chamado Wall Ride. Isso aqui vocês fizeram de comum acordo com o dono do posto? Isso aqui é um estacionamento e a gente fez uma parceria, né? Ele abraçou o projeto, que eu acho interessante, nada mais justo que da rua para a rua que vem os carros, um estacionamento na frente do Copan, um dos ícones do Brasil e do mundo. Então acho que isso daí tem alvará, tá tudo limpinho, tá tudo ok, seja bem-vindo. Eu sou idealizador, nessa minha pesquisa pelo mundo como artista cidadão, eu acho legal trazer essa contribuição para São Paulo com esse muro único, ímpar, onde os artistas podem comparecer e eu transformar esse muro numa galeria a céu aberto. Como é possível definir o que é arte, o que é puramente protesto e revolta nesse processo? Eu acho que assim, a arte, vou falar da pichação. A pichação é um manifesto artístico, né? Onde a pessoa pode expressar uma tristeza, uma revolta, uma alegria. É um traço livre. Então esse traço livre hoje
chegou no grafite. A evolução do picho é o grafite. Então o grafite, arte de rua, colagem do CESPER, eu acho que a evolução é esse o trabalho. Não tem uma regrinha. Eu acho que se você colocar uma frase, aí de repente você vê um protesto agressivo. De repente você vê uma colagem, ela passa uma outra mensagem. Esse é o Beco do Batman, na Vila Madalena. Homens e mulheres na noite pintando, até que são descobertos também pelas galerias. As galerias da Vila Madalena começam também a trabalhar com a produção dos artistas de rua. Primeiramente, a gente é um espaço, né, comercial de arte, formado pelo Coletivo 132 e a Full House. O Coletivo 132 vem a parte dos grafiteiros, né, e um art manager, e a Full House vem da parte das gravuras. Ambos os dois vieram dessa escola que é o grafite de rua, né? Então a gente já pinta isso, eu mesmo no caso eu pinto há 17 anos, né? Então esse lugar da Vila Madalena sempre foi um lugar turístico, onde tem o Beco do Batman, que a gente já pinta, eu pinto lá já há mais de 12 anos, e o mundo inteiro vem aqui para ver. Isso também tem outros lugares na Europa, né, Hall of Fame, outros lugares específicos para você poder conhecer os grafiteiros do estado ou daquela região. Na sua opinião, quais as características da arte urbana aqui em São Paulo? Eu percebi que a diferença do grafite brasileiro é duas coisas muito básicas. Primeiro é que a gente tem bastante suportes, bastante muros para pintar, ao contrário da Europa, porque tudo é proibido, né, de se fazer. E o segundo é a plasticidade. Enquanto lá o spray é mais barato do que o látex, aqui no Brasil o látex é mais barato que o spray. Então, o que faz com que o brasileiro use mais látex. E isso, com a mistura do spray, dá uma plasticidade maior. Então, se volta um pouco mais para artes plásticas, em vez de só da linguagem da rua, do spray e do grafite. Quando os brasileiros criaram o estilo próprio, qual a diferença do estilo próprio deles para os outros? Então, um elemento? Sim, o elemento brasileiro, né? A raiz brasileira, a nossa cultura, essa miscigenação. Mas às vezes você vê um desenho, às vezes ele vai parecer americano, ou ele vai parecer japonês mangá, ou ele vai ter um pouco de suavidade para lembrar uma coisa europeia. O Brasil desenvolveu o jeito dele, né? Que não é nenhum desses. Quando você olha, você identifica, nossa, isso no mínimo vem da América do Sul, ou da América Latina. E a temática? Existe algum aspecto nas temáticas que nós temos aqui que é mais frequente no Brasil? Eu vejo duas temáticas bem fortes assim. Uma é o contexto político, né, que se tem, que os artistas pintam muito, e o outro é o contexto cultural. A arte de rua não é para ser gostada, é uma espécie de agressão também, não acha? Acho. Eu acho que é bom quando é assim. Justamente, eu acho que eu não gosto quando passa a ser muito infantil ou decorativa, ou não sei, eu não tive a minha ligação não passou pelo grafite, né? Porque eu não cheguei nem a aprender a fazer grafite, o grafite técnico, né? Porque tem os caras que fazem grafite, eles têm uma técnica enorme para controlar o spray. Eu não tenho essa técnica, nunca tive. E acho que no começo até me interessei por isso, quis aprender, mas não deu certo. E eu gostava mesmo de pintar com rolo e seguir nesse caminho do rolo. Mas é polêmica essa pergunta. É polêmica, porque às vezes parece que uma parte dos artistas pensa exatamente em fugir da invisibilidade, né? E também mostrar, olha, alguma coisa está fora de ordem nessa cidade opressora, suja, né? Mas eu acho que quem mais faz isso são os pichadores, e não os grafiteiros. Essa é a minha opinião. Alguns grafiteiros até já foram pichadores, ou ainda são, mas não é o grupo pesado da pichação. A pichação, eu costumo dizer que me identifico mais com ela do que com o grafite. Eu acho que ela é sim um movimento muito duro de se engolir, porque é agressivo, porque não pretende
não pretende compor com coisa nenhuma, então o cara vai lá e assina o nome dele, então não tem nada mais egoísta do que uma pessoa que cultua o próprio nome e que pinta dentro de regras que são regras muito parecidas com as regras das multinacionais, que o sujeito que é o que vai mais alto, ele é o mais respeitado. Então a questão da hierarquia, o cara que está acima, ele é o cara que é o bambambam da história. Imagens agressivas, imagens pueris, imagens estéticas, frases enigmáticas. Cada vez mais as pessoas se expressam na rua. As próprias lojas são convidadas a atrair cada vez mais a atenção de quem passa. Valdo do Cachimbo, um dos artistas mais conhecidos da Vila Madalena, trabalha com sucata de automóvel. É dessa matéria que ele constrói a sua obra. Quais são os limites da arte de rua? Um deles é o sexo, por exemplo. Neste muro do Jardim Botânico, o diabo está nos detalhes do próprio diabo, tapado com uma tarja preta, a pedido do dono do muro. Em Ipanema, por exemplo, o nu é permitido. Um dos mais sucedidos artistas que atuam nas ruas do Brasil, Eduardo Struve, faz instalações provocativas como os 513 salva-vidas no Congresso e os caiaques no poluído rio Tietê, em São Paulo. Mas a única que lhe valeu um processo foi a que colocou o boi bandido em cima de uma das vacas suíças daquele projeto Cow Parade, que espalhou vacas pelas ruas das grandes cidades brasileiras. É importante eu começar essa resposta pelo início da minha produção, porque eu tenho uma formação acadêmica. Pode não parecer, mas eu fiz uma faculdade de artes plásticas e eu vejo o mundo como um pintor, porque eu pinto há mais de 15 anos e continuo trabalhando com pintura. Inclusive aqui no ateliê você tem um universo pictórico em todas as paredes. E a partir dessa linguagem é que eu comecei a entender a cidade como uma plataforma de trabalho. A partir do momento em que eu comecei a desenvolver e fazer esses experimentos no espaço público, é que eu entendi que a cidade era uma tela em branco, onde eu poderia desenvolver essa pesquisa como artista e ampliar a mensagem do meu trabalho. Essa possibilidade de você sair dessa zona de conforto e realizar uma produção artística no espaço público, ela democratiza a mensagem, essa relação entre o artista e o seu público, e ela dá uma possibilidade maior das pessoas entenderem o universo da arte. E desse espaço mesmo onde a gente está fazendo entrevista, eu comecei a me dar conta de que o rio poluído, de que a ponte estaiada, de que uma arquitetura abandonada eram extremamente mais enriquecedores para uma pesquisa, e eles me davam uma possibilidade muito maior de trabalhar do que o museu, do que a galeria ou do que os espaços convencionais que a arte te proporciona. Então eu acho também que aconteceu uma absorção do circuito artístico em relação a algumas manifestações que a gente tem na rua. Vídeo grafite. O grafite tem muitos grafiteiros hoje que foram institucionalizados, né? Os agentes do sistema se deram conta de que ali existe um potencial, não só criativo, mas também comercial, e aconteceu o processo inverso. Então o circuito artístico absorve um trabalho que nasceu e acontecia na rua, e isso passa a atuar dentro de um circuito de curadores, galeristas, instituições culturais. O meu processo é um pouco inverso. Eu saio do ateliê e vou buscar na cidade uma possibilidade de contato maior com o público e tirar essas pessoas, essas milhões de pessoas que caminham pela cidade, de uma anestesia diária que a cidade o tempo inteiro te impõe. Quando eu faço um código, quando eu pego uma frase em português, codifico essa frase
e ofereço essa frase para você e você não consegue ler o que está escrito, eu crio, na verdade, uma camada com a transformação das letras. Então, a camada existe, ela está ali, mas ela está ali porque as letras foram modificadas, e essa é a camada, você não tem acesso ao conteúdo. Você então, disse um momento que era uma casca, uma espécie de uma casca. É, mas é um pouco, a colagem também. Aqui, por exemplo, tem um volume. Aqui eu tenho uma série, eu peguei esse martelinho aqui para mostrar para você. Aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui. Não sei se tá... Mas aqui atrás... Aqui eu vou abrir uma. E aqui tem duas. Então todo o painel, se você começa a descascar ele... Então quando eu escolho uma determinada imagem e coloco essa imagem na superfície, depois eu cubro essa imagem com outra imagem, e depois eu cubro essa imagem com outra imagem, e eu fico fazendo essa cobertura. Aqui são 8 camadas no total. Eu aqui abri 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Tem mais 3 aí para baixo. E todas as camadas, elas querem dizer alguma coisa, elas têm uma importância para mim. Então, quando eu transformo esse painel usando essas camadas para criar volume, e é um volume que tem alguma coisa ali por trás. É diferente de um estofamento que não tem nada, mas ali tem uma história, tem alguma coisa que está por trás. Na verdade, isso é exatamente o que acontece com a escrita, que ela tem alguma coisa ali que é escondida por uma camada. Aqui também tem alguma coisa que está escondida por uma camada, e eu vou abrindo isso e mostrando o que eu pretendo mostrar do que está aqui, e depois cobrindo de novo. Então é um trabalho quase que de costura, né, desses fundos. São muitas as camadas, e nem sei se alcancei as principais andando pelas ruas do Rio, de Osasco, de Curitiba e de São Paulo. Pelo menos, contando com o verbo, já temos algumas certezas. Gentileza gera gentileza, e selacanto provoca maremotos.